Então, bora para mais uma análise de carteira para um cliente que chegou até mim. Então, pontos observados, né? Ter uma estratégia de alocação macro, coisa que no momento não tinha. Uma micro, bem importante para esse cliente em específico, e eu vou estar falando por quê. E um balanceamento de portfólio para a gente estar ajustando a carteira do cliente, reduzindo risco e maximizando retornos, tá bom? Então ele chegou com essa conjuntura, um grande percentual de previdência privada, que não é de todo ruim. Hoje eu faço um trabalho bem legal falando sobre previdência, porque a previdência tem vários benefícios tributários e sucessórios, e a gente consegue trabalhar com diversos tipos de fundos de previdência com ela. Então, uma classe de ativo bem versátil para a gente estar utilizando. No caso, eu só deixei selecionado como previdência porque só eram previdências de renda fixa, todas elas, e bem ruins. A parte de ações tinha em torno de 15%, eu não vi necessidade de mexer nessa classe de ativo como percentual, mas sim nos ativos que tinham dentro. E a parte de FIIs com 1%, e aqui tinha mais 0,6% de renda fixa direto, tá? Coisa dessa magnitude. Então, vindo para, de fato, eu trouxe então uma organização desse planejamento sucessório. Primeiro, não é de todo ruim ter essa grande parte de previdência, mas não tem necessidade. Então, era realmente entender o que a gente poderia estar melhorando nessa previdência privada do cliente. No caso, algumas eram recentes, então a gente não conseguia mudar de bate-pronto. As que nós conseguimos, nós ajustamos ao perfil de risco dele, que no caso ele tinha um perfil arrojado. Nós trouxemos algumas para previdências multimercados que estavam com uma melhor performance, que estavam buscando uma melhor performance futura, que é o mais importante do que olhar somente para o passado, tá? Então, o primeiro ponto foi organizar os fundos de previdência. Depois, olhar para este percentual aqui de ações, que eu reduzi um pouco para 10% e organizei as ações da carteira. Esse cliente específico ele tinha 73 ações, então ele tinha um índice Ibovespa dentro da carteira dele, coisa sem necessidade. O dinheiro não vai para lado nenhum. Você pulveriza tanto a carteira que mesmo que uma cresça, você não tem esse retorno, porque alguma com certeza vai estar caindo. Então é legal trabalhar hoje por volta de 10 a 20 ações, não mais do que isso, tá? A parte de ações dos Estados Unidos, eu citei que é bem importante ter essa exposição internacional. Se vai ser com fundos, com BDRs ou ETFs, é indiferente, tá? Eu gosto de estar trabalhando ou com fundos de investimento ou com ETFs. Eu acho que maximiza o retorno e reduz alguns custos agregados à compra e venda de ativos relacionados a Estados Unidos. E é importante porque aqui, além do crescimento de Estados Unidos, a gente tem também a valorização do dólar, que puxando um histórico acaba sendo sempre benéfica para o investidor. Caso a pessoa não tivesse um perfil arrojado, eu não trabalharia com nenhuma dessas três opções, tá? Basicamente por ter oscilações, e buscaria outras alternativas que eu vou estar falando também num vídeo seguinte. E a parte de fundos imobiliários, eu trouxe e aumentei um pouco mais para 5%, basicamente para reduzir um pouco da oscilação da carteira. Nós já tínhamos risco na grande maioria dos fundos de previdência dele, nós já tínhamos oscilação também na parte de ações, nas ações dos Estados Unidos e nos fundos imobiliários. Só que o fundo imobiliário ele ainda é um ativo muito mais lento ainda em mercado brasileiro, e acaba oscilando menos, e tendo também os dividendos, que acaba favorecendo aí e tranquilizando a parte do viés comportamental do cliente. Então eu aumentei um pouco o percentual de FIIs justamente para estar trazendo esse balanço para a carteira dele, tá bom? Então aqui foram alguns ajustes da primeira reunião. Obviamente isso aqui é um trabalho feito ao longo de meses e anos, mas primeira reunião para a gente já ter um norte a seguir de próximos passos.